Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui então a seguir a nossa leitura do livro Pecados Intocáveis e hoje estamos no capítulo 6, Orientações para lidar com o pecado. Já estudamos sobre a cura do pecado e sobre o poder do Espírito Santo que trabalha a nosso favor. Vimos também que temos de participar de forma ativa no trato com o pecado. O apóstolo Paulo escreveu que é necessário mortificar as práticas do pecado em nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 13 e Colossenses capítulo 3, versículo 5. Isso inclui os pecados óbvios que queremos evitar, como também os mais sutis que somos propensos a ignorar. Não basta concordar que toleramos pelo menos alguns deles. Qualquer pessoa concordaria, com exceção da mais santarrona. A expressão, afinal, ninguém é perfeito, talvez seja nossa desculpa. Contudo, encarar honestamente esses pecados é algo bem diferente. Para começo de conversa, é uma situação que causa vergonha. Além disso, também implica termos de tomar uma atitude em relação aos nossos pecados. Não podemos continuar a ignorá-los como fazíamos até agora. No entanto, antes de examinar alguns pecados aceitáveis entre os cristãos, gostaria de oferecer algumas orientações para lidarmos com eles. Embora alguns pecados necessitam ser tratados de modo especial, algumas orientações se aplicam a todos os nossos pecados sutis. Primeira orientação: lidar com o pecado sempre no contexto do Evangelho. Já falei sobre essa verdade no capítulo 4, mas é necessário repeti-la. Nossa tendência é esquecer o Evangelho assim que começamos a lidar com o pecado em nossa vida. Esquecemos que, com a morte de Cristo, Deus já nos perdoou os pecados. Como Paulo escreveu em Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, Deus, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita da dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. Deus não somente perdoou nossos pecados, mas também nos creditou a justiça perfeita de Cristo. Todas as áreas da vida em que temos sido desobedientes, Jesus foi perfeitamente obediente. Somos propensos à ansiedade? Jesus sempre confiou totalmente em seu Pai Celeste. Temos problema com o egoísmo? Jesus sempre foi completamente abnegado. Somos culpados de grosserias, fofoca ou sarcasmo? As palavras de Jesus sempre foram apropriadas às ocasiões. Ele jamais pecou com sua língua. Durante 33 anos, Jesus viveu em perfeita obediência à vontade moral de Deus. Sua obediência culminou quando atendeu à vontade específica do Pai, obedecendo até a morte e morte de cruz pelos nossos pecados. Tanto em sua vida pura quanto em sua morte pelos pecados da humanidade, Jesus mostrou obediência perfeita, justiça perfeita. E essa justiça é transferida a todos os que creem. Romanos capítulo 3, versos 21, 22 e Filipenses capítulo 3, verso 9. Enquanto lutamos para matar nossos pecados sutis, temos de ter duas verdades em mente. Nossos pecados estão perdoados. E Deus nos aceita como justos por causa da vida impecável e da morte expiatória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe motivação maior para lidarmos com o pecado em nossa vida do que compreendermos essas duas verdades gloriosas do Evangelho. Segunda orientação: depender do poder capacitador do Espírito Santo. Lembre-se de que é pelo Espírito Santo que mortificamos os pecados em nossas vidas. Romanos capítulo 8, versículo 13. Já estudamos essa verdade em detalhes no capítulo 5, mas como no caso do Evangelho quase sempre nos esquecemos disso e recorremos à nossa própria força, é o que chamo de uma de nossas configurações padrão. No entanto, não importa o quanto nos fortaleçamos, iremos sempre necessitar do poder habilitador do Espírito Santo.
Nossa vida espiritual pode ser comparada ao motor de um aparelho elétrico. Na verdade, é o motor que realiza a tarefa, mas para isso, ele é dependente da fonte de eletricidade externa. Portanto, tivemos uma atitude de dependência contínua do Espírito Santo. Terceira orientação: reconhecer que temos responsabilidade de dar todos os passos práticos na luta contra o pecado, mesmo dependendo do Espírito Santo. Sei que é difícil manter de igual modo essas duas verdades em mente, dependência e responsabilidade. Nossa tendência é salientar uma e esquecer a outra. A sabedoria de alguns dos velhos escritores é bem útil aqui. Trabalhe como se tudo dependesse de você e confie como se não tivesse feito absolutamente nada. Quarta orientação: identificar as áreas de atuação dos pecados aceitáveis. Esse é um dos objetivos mais próximos no próximo capítulo, em que examinaremos os pecados sutis um a um. Ao ler cada capítulo, peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a descobrir em sua vida algum traço do pecado ali descrito. Claro que isso exige atitude humilde e disposição para encarar o pecado. Ao identificar um pecado, pense nas situações que o desencadeiam. Prepare-se para circunstâncias ou eventos que engatilham o pecado. O pecado ajuda a dar um fim nele. Quinta orientação: aplicar versículos específicos a cada um dos pecados sutis. Devemos memorizar os versículos, refletir e orar sobre eles, e pedir o que Deus os use para nos fortalecer na luta contra esses pecados. O salmista afirmou: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Guardar significa reservar para necessidades futuras. Em 1999, ele passou por uma tremenda crise de ansiedade, pensando no que iria acontecer quando os calendários dos computadores mudassem para 1º de janeiro de 2000. Muitas previsões sinistras de todos os tipos sobre a economia mundial, hoje em dia muito dependente dos computadores, garantiam que o colapso era certo. Como resultado, muita gente estocou comida e material de emergência. A mudança de ONU não teve nada de extraordinário. Afinal, os computadores continuaram funcionando como sempre. Mesmo assim, a ocasião ilustra de modo vívido o significado do verbo guardar. A população guardou para as necessidades futuras. É isso o que fazemos ao guardar a Bíblia no coração. Armazenamos versículos para as necessidades futuras, para as horas em que somos tentados a nutrir algum pecado sutil ou nem tão sutil assim. Claro que não existe mágica nenhuma na memorização de versículos. Eles têm de ser aplicados à vida. Entretanto, se tivermos memorizado e usado em oração versículos que falem sobre nossos pecados sutis, o Espírito Santo irá trazê-los à nossa mente em situações específicas para nos lembrar da vontade de Deus, para nos advertir e para guiar o nosso comportamento diante da tentação. Para ajudar o leitor, recomendarei alguns versículos quando estiver examinando os pecados sutis individualmente. Sexta orientação: orar continuamente sobre os pecados que toleramos. Isto é pressuposto na segunda orientação, que fala sobre dependência do Espírito Santo, e na quinta orientação, que trata da memorização de versículos. Todavia, é importante destacar a oração como uma das orientações mais importantes na luta contra o pecado, uma vez que é por meio dela que reconhecemos que precisamos do Espírito Santo. É também por meio da oração que reconhecemos continuamente a presença e a insistência desses pecados em nossa vida. Devemos orar de dois modos sobre nossos pecados sutis. Primeiro, de modo planejado e consciente, talvez em nosso tempo a sós com Deus. Segundo, fazer oração relâmpago, pedindo socorro ao Espírito Santo sempre que nos deparamos com situações que engatilham nossos pecados.
Sétima orientação: envolver um ou mais cristãos em nossa luta contra os pecados sutis. Naturalmente, esse deve ser um relacionamento mútuo que nos leve a exortar, a encorajar uns aos outros e orar uns pelos outros. A Bíblia explica que é melhor serem dois do que um, e tem melhor recompensa do seu trabalho, pois se um cair, o outro levantará com seu companheiro. Mas pobre do que estiver só e cair, pois não haverá outro que o levante. Eclesiastes capítulo 4, versos 9 e 10. Se desejamos avançar na batalha contra o pecado, temos que ser vulneráveis e responsáveis uns pelos outros, orar uns pelos outros e encorajar uns aos outros. Todas essas orientações são demais para a sua cabeça? Nada de estresse. Esse sumário irá ajudá-lo. Use o Evangelho. Dependa do Espírito Santo. Reconheça a sua responsabilidade. Identifique os pecados sutis específicos. Memorize e faça uso de versículos apropriados. Cultive a prática da oração. Chame irmãos em Cristo para estarem ao seu lado. Fazer uso dessas orientações, lembre-se de que o seu coração é um campo de batalha contra a carne e o espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Nessa guerrilha, a carne levará vantagem algumas vezes. Ao mirar um pecado em especial na intenção de matá-lo, sua situação pode piorar ao invés de melhorar. Anime-se, isso é normal. O Espírito Santo usará sua desobediência e derrota ocasionais para fazê-lo enxergar a profundidade dos seus pecados sutis e levá-lo a entender o quanto você depende do poder do Senhor. Ao examinar alguns pecados que normalmente toleramos, oferecerei algumas outras sugestões práticas a respeito de como lidar com eles. Contudo, essas 7 orientações gerais são sempre aplicáveis. Portanto, aconselho que o leitor faça uma boa digestão desse capítulo antes de prosseguir. Bom, encerramos o capítulo 6. É uma leitura muito profunda, muito focada, que tenho certeza que irá nos auxiliar aí nessa caminhada. Esses 7 passos do autor do livro são certamente muito importantes, não só na questão de pecado, mas também no nosso dia a dia com o Senhor, né? Então, mais uma vez, a gente solicita que cada um possa refletir sobre esse capítulo, aquilo que pode ser colocado em prática no seu dia a dia. A gente vê a abrangência das palavras que foram aqui escritas e a gente entende que esse capítulo ele pode ser aplicado, né? Essas regras, essas orientações, elas podem ser aplicadas não só para a questão de pecados, mas também para as questões do nosso dia a dia. A gente possa realmente examinar as palavras com cuidado e reter no nosso coração tudo aquilo que é bom. Então, obrigado, nos vemos no próximo capítulo.